Meus amigos, há quanto tempo que a gente não se via? Pelo menos pessoalmente, eu acho que eu tive um contato aí com o Marcos, né? Porque tivemos que resolver umas questões de família, mas o Alfredão já faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas estamos aqui nesse momento, nesse bate-papo, nessa conversa, e eu creio que vai ser muito legal. Para mim, vai ser muito gostoso ouvir vocês, a opinião de vocês sobre diversos assuntos e também dar a minha opinião. Para quem não nos conhece, eu me chamo Heleno, sou pastor auxiliar do Alfredo, na primeira igreja presbiteriana de Roraima. Sou casado há 12 anos que estou aqui na primeira igreja, tem sido uma bênção. E há 12 anos tenho servido uma parte aqui na primeira igreja mesmo, na sede, e agora, de uns 4 anos para cá, na congregação presbiteriana do Conjunto Cidadão. Tem sido uma alegria estar, ou servir o nosso Deus ali naquele lugar com meus irmãos. Sou casado e com a Elaine e tenho 2 filhas, a Ana Luísa e a Cecília. Eu gostaria de saber dos meus amigos aí, faço uma breve apresentação também, onde pastoreiam e falo um pouquinho da família de vocês. Vamos lá. Alfredo. Bem, quero saudar a todos os que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço muito carinhoso e um beijo muito carinhoso, em primeiro lugar, para a primeira igreja, que eu pastoreio, e também os demais que estão nos assistindo, não só aqui em Boa Vista, Roraima, mas também por todo o Brasil, quiçá outras partes do mundo. Eu me chamo Alfredo de Souza, sou casado há 29 anos com Sandra, eu tenho 2 filhos, João tem 21 anos e a Ana tem 19 anos. E eu pastoreio a primeira igreja presbiteriana de Roraima há 30 anos. Então, o Senhor Deus tem sido bondoso para comigo e, para mim, é uma satisfação muito grande iniciar aqui esse bate-papo entre amigos. Eu sou Marcos Augusto, pastoreio a terceira igreja presbiteriana de Boa Vista. Já estamos ali caminhando para anos, né? Desde 2001. E também pastorei lá em Caracaraí há 15 anos, antes de pastorear a terceira igreja. Caracaraí é o interior daqui, né? Isso, Caracaraí é o interior de Roraima, né? Nós somos todos de Roraima. E agora estou na terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, para quem eu mando primeiramente meu abraço, né? Os irmãos da terceira que estiverem ouvindo, também para todos os irmãos aí no Brasil, no estado de Roraima, como disse o Alfredo, e quiçá fora também daqui. É uma grande alegria poder conversar com amigos tão queridos e de longa data. Sou casado com a Hélida, né? Já vamos para 29 anos, debaixo da graça de Deus. E nós temos uma filha, que é a Daça, já com 23 anos, que estão nessa caminhada comigo. E é um prazer aqui estar com 2 grandes amigos, né? A Leno, que é concunhado, né? A esposa dele é a irmã da minha esposa, a Elaine, a irmã da Ellie, e o Alfredo, que é um amigo mais chegado que irmão, né? Que a gente conhece desde a adolescência, tanto o Alfredo como a Sandra. É uma grande alegria poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre pastoreio em tempos de reclusão. Eu gostaria de que a gente conversasse um pouquinho sobre como tem sido o nosso pastoreio nesses tempos aí de reclusão, como é que nós temos nos relacionado com o rebanho, né, nesses dias. E gostaria que cada um compartilhasse um pouquinho aí, conversar com o Marcos. Marcão, como é que tem sido esses tempos aí, rapaz? Como é que tem sido esse desafio de pastorear a igreja do Senhor sem poder ter aquele contato, a gente que é sempre tão próximo das ovelhas, né, que o Senhor Deus nos deu para pastorear? E como é que tem sido esses dias para ti? Que ações vocês têm tomado lá na terceira igreja também para pastorear o rebanho do Senhor?
Primeiramente, queria dizer que pastorear assim é muito mais difícil, né? Sem o contato visual, sem poder visitar, sem poder fazer um aconselhamento de viva voz. A gente tem procurado refletir sobre como nós podemos aplicar os princípios da palavra de Deus, no que diz respeito à igreja, né? A igreja local, usando todos os recursos que nós podemos, mas ao mesmo tempo preservando os princípios que a Escritura Sagrada nos apresenta sobre o que é ser igreja, né? Então a gente pensou primeiramente na questão de manter o foco, né, a unidade de foco, né? Porque a Bíblia diz que treinados ou equipados pelos pastores e mestres, né, com a base dos apóstolos e profetas que está nas Escrituras, todo o corpo, né, deve caminhar para a unidade da fé, né, de modo que todos tenham o mesmo foco. Então, para que nós pudéssemos ter o mesmo foco, nós não podemos nos reunir, mas nós estamos incentivando a igreja a realizar cultos familiares dominicais, que seriam substitutos nesse período, né, em regime de exceção do culto solene, que de fato é o culto que Deus ordena, né, com todas as famílias. Mas nós reconhecemos que existe também o culto doméstico, chamado culto doméstico, né, o familiar, e o culto individual. E que esses são cultos, né, legítimos. Então, nesse sentido, a gente tem promovido, nós já tínhamos 2 cultos na terceira igreja, né, matutino e noturno, e uma escola dominical, então nós mantivemos os 2 cultos, então o culto matutino e o noturno são cultos diferentes, as mensagens são diferentes. E nesses cultos nós aconselhamos as famílias a estarem juntos, como família. Nós estamos tentando fazer na mesma hora, né, tanto de manhã como à noite. Eu envio pelo grupo um esboço do culto, inclusive com os cânticos, para que nós cantemos os mesmos cânticos, né? Então, cada família, cada um em sua casa, canta, né, os mesmos cânticos. Eu envio a liturgia. Nós damos a instrução de que eles fiquem no compartimento onde eles possam realmente ter alguma solenidade, né, no culto. E aí eu envio a liturgia, incluindo nas fotos da liturgia o esboço da mensagem. E a mensagem que eu vou pregar, eu mando o esboço para que os chefes de família possam pregar a palavra de Deus. E fazemos também um vídeo, né, com uma mensagem de suporte. Eu aconselho que eles ouçam aqueles que vão expor, né, os chefes, os pais, né, os maridos, assistam de preferência antes, né, se possível, para que possam expor, e depois toda a família pode assistir, ou que eles estudem o esboço e assistam depois. Mas alguns, às vezes, escolhem assistir na hora, né, porque chegou a hora da mensagem, então eles colocam o vídeo. E tem sido uma experiência muito boa. Depois alguns, nem todos, que alguns são meio acanhados para foto, mas alguns tiram fotos, né, colocam que foi concluído o culto e tal. Além dessa questão dos cultos matutino e noturno, a gente tem, a Junta Diaconal, ela tem se mantido alerta, e tem a questão de distribuição, que ela já tinha, distribuição de cestas para as famílias. Às vezes, por exemplo, essa questão de tem irmãos, por exemplo, que têm dificuldade na entrega dos dízimos, mesmo por transferência, então eles vão até a casa, recolhem, eles levam coisas, irmãos que precisam, irmãos que estão em posição em grupo de risco, né? Então a Junta Diaconal, ela está trabalhando nesse sentido, né? Nós criamos também uma comissão especial para trazer informações de utilidade pública, e o Conselho, ele desautorizou qualquer notícia, para evitar fake news, né, colocar notícia do tipo limonada purgativa cura o coronavírus, alguma coisa desse tipo, né, que tem de tudo, né. Então... Mas cura mesmo, Marcos? Nunca experimentei, mas eu não confio, não. Então, assim, a gente criou essa comissão especial de irmãos da área, né? Tem jornalista, tem gente que trabalha com publicidade, tem policial, tem gente que trabalha com saúde. E, mais recentemente, nós criamos um grupo de informática também, na verdade, é um grupo de comunicação e mídias, que está
estudando a possibilidade de melhorar o que nós já temos, né, as redes sociais, o Facebook, o grupo de WhatsApp e o YouTube, que a gente já trabalha aí, melhorar essas plataformas, criar outras, né, e fornecer suporte para a igreja nesse sentido, né. Outra coisa ainda, só para concluir minha fala, a gente está já elaborando aulas pelo YouTube, Escola Dominical, com as professoras do departamento infantil. Eu vou ter uma pequena palavra introdutória, tem uma irmã que vai ter um momento de cânticos, né, e a professora que vai também expor para as crianças, né. E a gente deve começar a usar o aplicativo para dar também continuidade nos estudos que nós estávamos dando, né. E a ideia é de ampliar o número de pessoas que trabalham para não ficar só concentrado no pastor, né, nesse contexto do corpo se edificando, né. Então a gente está colocando o máximo de irmãos que têm ministério, que trabalham nessa área, que estão mais ligados vamos dizer assim, nas plataformas, né, gente da área para nos ajudar. E também os presbíteros devem começar agora a fazer videochamadas. Nós vamos dividir os membros da igreja para nós fazermos por semana algumas videochamadas, cada um faz para um número X de família, para saber como estão, trazer algumas orientações no que diz respeito a necessidade de estarmos juntos. Basicamente tem sido isso. Ufa, né? Porque foram muitas atividades aí, né? Mas deixa eu ouvir o Alfredo, depois eu falo um pouquinho sobre como tem sido meu ministério aí nesses dias. Vamos lá, Alfredão. Vamos lá. Bom, não difere muito em termos de metodologia, né? Que é utilizar as ferramentas da internet para os irmãos. O que eu poderia ressaltar? Bem, eu fiz um treinamento inicial mostrando como dirigir um culto no lar, né? E como o Marco muito bem falou, ainda que seja em casa, enfatizei muito a questão da solenidade, do respeito. Obviamente não se compara à Assembleia Solene que temos quando toda a igreja se reúne, mas deve existir ali solenidade, respeito. Me refiro, por exemplo, você estar ali na sala e deixar sua criança brincando, alguma coisa assim. Não, ela senta e deve prestar atenção, deve orientar também os filhos menores. E uma outra coisa também que eu deixei claro para a igreja é que não existe culto online, né? O que existe são cultos nos lares. O que existe, na verdade, é a mensagem. A mensagem, tudo bem, não há nenhum erro, não há nenhuma contradição com as escrituras sagradas, nem com nossos símbolos de fé. Você ali dirigir um culto e no momento da palavra você ouvir um vídeo. Poderia ser a leitura de uma carta, como acontecia no Novo Testamento, Paulo enviando suas cartas e elas eram lidas ali no momento de culto. Naquela época não existia internet, hoje nós temos essa ferramenta, mas a essência é exatamente a mesma. Então a gente tem enfatizado muito isso. Daí, por inferência, ser estranho essa questão de ceia online, batismo online, né? Isso não existe. O culto é a junção dos irmãos ali. Então, enfatizamos isso, treinamos os irmãos, eu falei um pouquinho sobre os passos da liturgia e tenho feito como o Marcos colocou. Eu tenho feito sermões. Esses sermões, a princípio, eles tinham dois objetivos. O primeiro era aqueles irmãos que são sozinhos, né? Só ele é crente em casa, o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos não são. Só ele é crente em casa. Então, ele teria, a princípio, o sermão era voltado para ele e também é um sermão mais enxuto, diria até exatamente como o Marcos falou, um suporte. E para os chefes de família terem essa possibilidade de ouvir antes e poder realizar o sermão. Mas alguns têm preferido dirigir o culto e depois ouvir a mensagem que eu envio, né? Ok, sem nenhum problema, mas o incentivo é que os pais eles venham treinem a cada dia mais a estabelecer o sermão. Uma outra coisa também é que na primeira igreja eu tenho uma prática após o culto, que é a aplicação do sermão às crianças. Eu reúno as crianças lá e tenho um momento com elas
de aplicação. E eu estou fazendo isso também pela internet. Então, além do sermão, eu tenho também uma aplicação às crianças, onde eu utilizo toda aquela metodologia. Quando eu falo metodologia, não confundir com tornar a linguagem infantil, né? Sou contra isso. Mas uma linguagem que ela entenda, na dinâmica delas, a aplicação da mensagem. Então, eu mando... Nós não temos o culto matinal, como é no caso a terceira igreja, temos só a escola dominical e o culto à noite. Então, no culto à noite eu também envio esses 2 vídeos. Pela parte da manhã, EBD, eu tenho dirigido estudo aos adultos, com base na nossa confissão de fé, e também às crianças, embora professoras do departamento infantil. E diga-se de passagem, é um mérito dessas irmãs, e desses irmãos também, né? São às vezes já casais, tomaram a iniciativa de fazer vídeos também, motivados por mim, eles motivados em ver a mim nos vídeos, eles também se sentiram. E a gente tem visto vídeos interessantíssimos. A Kátia é um exemplo disso. Ela é muito capaz, ela é muito hábil para fazer essas coisas. Tem sido um momento muito interessante. Durante a semana, eu também faço 2 vídeos, aliás, 2 lives. No domingo, não, é vídeo, mas durante a semana é live. Na terça-feira, eu levo uma palavra que é um estudo bíblico, meditação na Escritura Sagrada, como nós fazemos lá nas reuniões de oração para os adultos. E na quarta-feira, voltado para a criança com toda a dinâmica. Essa live para a criança, na primeira parte, é uma parte mais séria, onde eu exponho a Escritura Sagrada. A gente tem aprendido músicas que tratam, que usam a mesma referência. Por exemplo, aprendemos uma música baseada em Romanos 12:2, quando eu expus Romanos 12:1 e 2, depois Romanos capítulo 5, e agora o Salmo 23, a gente canta uma música e eu exponho. E aí a segunda parte é uma parte bem mais descontraída. A Sandra tem me ajudado nisso, né? Tem feito coisas engraçadas e tudo, tem sido um tempo muito, muito bom. A parte administrativa da igreja tem acontecido, não é sob minha responsabilidade, mas é responsabilidade também do nosso colega, né, Heleno, o reverendo Gessé. Ele só me manda relatórios semanais, né, e eu sempre pergunto como estão as finanças, como estão, mas ele está fazendo isso, e a igreja tem seguido pela graça do Senhor. Graças a Deus. De fato, é interessante ouvindo vocês, né, o contexto lá de um pastor de uma congregação. É bem diferente, porque lá os irmãos já têm uma certa dificuldade com a questão do acesso à internet. Tem internet, mas já é algo mais limitado, né? Então tem que comprar créditos para... É claro que tem alguns que têm aquela internet mais direta em casa, né? Mas outros não, tem que comprar para abastecer o celular. Então, nem sempre a gente consegue até fornecer tanto material, porque até o acesso é mais restrito. As crianças lá, boa parte das crianças que frequentam a nossa congregação são filhos de pessoas do bairro, mas que ainda não frequentam a igreja, ainda não foram convertidas. Então, a gente quase não tem tido contato com as crianças, né, o quanto poderíamos ter. Como eu falei, são realidades bem diferentes. Mas eu tenho fornecido pelo menos uma meditação semanal, né, pelo YouTube. Eu chamo de devocional. E também todas as instruções que o pastor Alfredo forneceu, né, deu ali, foram passadas no sentido de se fazer o culto no lar, né, o culto com a família, principalmente aos domingos, de não se esquecer, né, esse dia tão caro a nós, e meditando nesses tempos sobre esses desafios aí que Deus coloca para nós, né, como a graça de Deus tem atuado. E uma vez por semana a gente tem uma reunião, eu estou chamando assim um momento para nos vermos, pelo menos, ali. Nem todos podem comparecer por questões de internet que eu falei, mas acessando por um aplicativo semelhante a este aqui, para que possamos nos ver um pouquinho e ter um tempo de oração. E tem sido uma bênção ver alguns irmãos, e aí depois
desse tempo de oração, a gente fica ali conversando um pouquinho. Então, é interessante perceber na fala de vocês também a tecnologia, né? No passado, alguns tinham pavor de falar em videoconferência, ou então de como que eu vou mexer com isso. Eu lembro que no Conselho de Música, eu sou presidente do Conselho de Música da IPB também, e a gente, por muitos anos, alguns anos, né, que eu não estou há muitos anos lá, mas alguns anos, a gente tentou implementar esse sistema de reunião e, mas eu não sei, eu não sei muito bem, aí nunca deu certo. Agora, forçado pela situação, os irmãos sabem mexer em tudo quanto é plataforma, né? Então tem sido uma bênção também contar com essa ferramenta que Deus deixou para nós. Mas, assim, eu sei que são dias difíceis para todos nós, e eu gostaria que a gente agora fosse um pouquinho mais breve, né, nas nossas colocações, que tem muito assunto aqui para a gente ver. Mas quais são as dificuldades que vocês têm visto, ou aquilo que mais tem afligido o coração das ovelhas que vocês têm pastoreado, ou que temos pastoreado? Será que é o estresse de estar confinado, é o medo de ser contaminado, é o medo de perder o emprego, a incerteza? Assim, que ansiedades, ou medos, ou temores vocês têm percebido, ou não há esse medo? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Quem quisesse falar primeiro, vamos começar com o Alfredo aí mesmo, acabou de falar. Essa questão do temor, ela existe, é inegável. A gente vai perceber muitos irmãos que ficam apreensivos, estão apreensivos diante desta pandemia. Ontem eu tive uma reunião com professores lá do curso de História e, rapaz, a instituição, por exemplo, diz que esse ano, voltar ao normal esse ano é complicado. Já se pensa 2021. E aí a universidade ela está pensando em meios, né, de atendimento especial aos alunos para que não haja uma perda muito grande. Eu até pensei, né, quando nós voltaremos a cultuar juntos, né, diante dessa pandemia? Claro que talvez esse vai já ano, falar daqui a pouquinho sobre isso. Exatamente, né, quando que nós voltamos. Mas o temor existe. E até mesmo aqui em casa. Eu, por temperamento, eu diria, não é nenhuma virtude. Por temperamento, eu não fico consumido por essas questões. Né? Eu não fico pensando, com medo. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57 agora em setembro. Então eu já estou mais para lá do que para cá em termos de pandemia. Mas, graças a Deus, eu, por temperamento, né, tenho estado mais ou menos tranquilo. E a minha casa também, a Sandra, minha esposa, é mais nova do que eu, os meninos também são jovens, 19, 21 anos. Mas eu percebo que alguns irmãos têm vivido momentos de bastante aflição, o que tem feito com que eu tenha também todo um cuidado pastoral. Eu tenho tentado conversar com aquelas pessoas que são solteiras, que são sozinhas em casa, ou que não têm familiar crente, mais especificamente alguns irmãos que moram sozinhos. Eu tenho tentado conversar com eles por videochamada e feito então com que eles entendam a graça do Senhor. E eu tenho me preocupado muito também com as crianças. Elas também ficam temerosas, porque na cabeça delas e no coração delas, que é enganoso, né? Papai e mamãe pode morrer, etc. Então eu tenho falado também sobre a bênção da morte na vida do crente, né? A maneira como esse inimigo tão feroz, que será o último a ser vencido em Cristo Jesus pela igreja, mas que todo o mal traz também o bem do Senhor. Então eu tenho tentado pastorear nesse sentido, para que os irmãos eles descansem no Senhor quanto a esse momento difícil que nós estamos vivendo. Joia. Marcão, se quiser, o Alfredo já falou um pouquinho sobre a questão pessoal, mas se quiser guardar para daqui a pouquinho, a gente pode falar um pouco mais sobre a questão do nosso coração, né? Mas fique à vontade. Diga aí, Marcão, como é que você tem sentido assim, as ovelhas? Olha, por incrível que pareça, o que chega para mim, né, o que me parece, eu não vejo
pelo menos no contexto da igreja, existe sempre o medo, né, de contaminação e tal, mas como tem muitos irmãos que eles ainda trabalham, né, pelo tipo de profissão que eles exercem, vocês sabem, no nosso estado nunca foi o que a gente chama de lockdown, né, nunca foi total fechamento, né, sempre foi um isolamento comedido, mesmo nos períodos que estava mais recluso. Então a gente não pode ter culto, aglomeração, mas o trabalho foi sob supervisão do governo estadual e municipal, mais tranquilo. E muitos irmãos, alguns estão isolados, trabalham chama home office, né? Mas ainda assim, eu não vejo nos irmãos, talvez por causa do fato de alguns deles terem, né, essa movimentação, tem policial, tem gente da área de saúde, tem que fazer o trabalho. A coisa que eu mais vejo, assim, causar grande angústia nos irmãos é o ajuntamento solene. Então, assim, é o que mais os irmãos... né? A falta do ajuntamento solene. É o tempo todo, assim, de irmãos chorarem quando nos veem pelo vídeo. Saudade. Né? Depois do culto familiar, quando alguém coloca a foto, diz, poxa, eu sei que nós cultuamos o Senhor, foi muito bom, mas que saudade, né, do povo de Deus. E alguém deixa de colocar a foto, poxa, eu queria ver a foto de todo mundo. Inclusive, a minha cunhada, perdoe interrompê-lo, mas a minha cunhada dedurou para a gente que você, às vezes, tem contato aí com algumas veinhas da igreja pela videoconferência, e aí chora elas de lá e você daqui, né? Exatamente. E a Hélida também, né? A Hélida tem, inclusive nesses dias, ela está a Hélida às vezes é por momentos, né? Então, nesses dias, por exemplo, todas as vezes que eu estou numa videoconferência, em alguma reunião, conselho, enfim, da junta diaconal, das diretorias de sociedade, que ela entra, ela vê, dá um sorriso, e aí logo começa a chorar e sai, né? Vamos tirar foto. Não quero, né? Então ela sente isso, aí os irmãos veem, também choram. Então, a questão mais, e assim, o que eu tenho procurado enfatizar é essa questão da presença do Senhor na nossa vida, né? Embora eu, por outro lado, creia que esse sentimento ele precisa estar mesmo na igreja, porque o ajuntamento solene não só é uma ordenança do Senhor, como é um meio de graça, né? E eu acho isso importante. Então, esse tem sido, eu acho que mais do que a questão de reclusão, né? É não poder reunir-se com os irmãos, não poder ver os irmãos, não poder abraçar os irmãos. E a gente tem trabalhado nesse sentido da suficiência de Cristo. Mesmo nesse momento, Cristo é todo suficiente para nós, né? Nós não temos os irmãos, mas nós temos a Cristo. E a presença de Cristo em nossa vida deve ser o segredo do nosso contentamento. Aí eu até expus Filipenses, né, capítulo 1, o que realmente importa, foi o título da mensagem. Né? Paulo estava isolado, né, principalmente dos seus mais queridos irmãos lá, que eram os filipenses, mas ele estava alegre, porque aquilo que aconteceu com ele tinha contribuído para o avanço do Evangelho e para o engrandecimento do nome de Cristo. A gente tem tentado trabalhar isso, mas esse tem sido o maior peso, assim, quase unânime dos irmãos, a reclamação, a queixa dos irmãos, não poderem se ver, não poderem estar juntos, não poderem adorar. Às vezes um irmão, tem irmãos que tem vídeo, né, de momentos, né, do culto, né, a gente nunca filmou todo o culto, mas só a mensagem, mas momentos do culto, né, de louvor, e aí posta, né, alguns postam aquela carinha de choro e tal. Aí depois começa a bagunça, então esse é o mais difícil, né? Certo. Lá na nossa congregação também alguns irmãos têm vivido. Nós temos uma irmã que tem problemas de saúde, assim, mais emocionais, né? E a gente tem estado mais atento a isso. Mas no geral, às vezes há esse sentimento, né, de querer voltar. Né? Eu lembro que a Maria, esposa do diácono Paulo, que é lá da nossa congregação, estava no início ainda, porque já estamos aí caminhando para o segundo mês já, sem podermos
nos reunir como igreja, e logo no início, acho que depois do segundo domingo, ela falou, pastor, neste final de semana, vamos nos reunir, né? Eu falei, minha irmã, pelo jeito, ainda vai demorar um pouquinho, né? E aí eu lembro que a nossa irmã Edeni, até uma vez, é uma missionária que trabalha lá com a gente, ela falou assim, pastor, tem como a gente, sei lá, na parte de fora, com todo cuidado, as crianças, assim, porque é o ministério dela, né? E ela sente muita falta disso também. Eu falei, não, minha irmã, por enquanto não, a gente vai... Né? E pastoreei ali, ela entendeu, mas isso demonstra como a igreja realmente também quer voltar a se reunir, né? Também quer voltar ao ministério, a congregar, a ter comunhão uns com os outros. E isso é saudável, isso é bom. Mas claro que existem as oscilações, né? Às vezes tem temores maior que atingem alguns e outros nem tanto, às vezes estão bem depois no outro dia, porque Deus está nos desafiando mesmo no mundo, assim, expondo a nossa fragilidade, a nossa, vamos dizer assim, às vezes a gente vivia a ilusão de que a gente tinha um certo controle sobre a nossa vida, e realmente não temos. Então, isso aí, nunca tivemos, só que agora está mais exposto ainda, né? Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, graças a Deus, os irmãos lá não estão desempregados por conta disso, né? E vamos orar ao Senhor para que permaneça assim. Mas existem também tanto alguns estresses, ansiedades, medos, mas graças a Deus dentro daquilo que é o natural do ser humano, mas sempre buscando, e aí entra a importância do ministério pastoral de mostrar aos amados, instruir a perspectiva bíblica de Deus sobre a situação, né? Como textos como esse que o Marcos acabou de lembrar aí. E pessoalmente, como é que tem sido assim a vida de vocês, né, nesses dias, com a família? O Alfredo já expôs um pouquinho ali de como tem sido. Mas que cuidados vocês têm tido, assim, tem que sair para comprar? Como é que tem sido essa rotina? Porque a gente está ali em casa, nem tudo dá para comprar pela internet ou pelo celular, e aí tem que ir, tem que se deslocar, tem que voltar, e a gente, como pai e marido, quer proteger também a nossa família, mesmo que tenhamos que sair. Mas como é que tem sido essa rotina de vocês? O que mudou isso aí? Marcão, começa aí. Mas, primeiramente, eu estou obedecendo o isolamento, né? Aqui em casa só eu saio para fazer as compras. Eventualmente, nós temos questões de saúde, os irmãos sabem. Eu quero começar falando de um temor, né? Eu tenho um temperamento, em alguns aspectos, um pouco diferente do Alfredo. Eu acho que ele é meticuloso nesses cuidados com higiene, né? Eu conheço o Alfredo, eu sei que ele é, mesmo tendo esse temperamento assim, bem, essa fleuma, né? Ele é bem meticuloso, que a gente já trocou figurinhas de coisas que antes mesmo da pandemia a gente já fazia como providência, né, para manter a higiene, enfim. Mas eu confesso aos irmãos que eu temo muito, né? Obviamente, é que meu coração, eu não vou nem dizer meu coração humano, mas o meu coração pecador, né? Porque as pessoas falam errar humano, eu digo, não, errar é pecado, né? Quando é um erro realmente com relação à confiança no Senhor Deus. Então, assim, eu temo muito pela família. Eu não temo, assim, vamos dizer, pegar a enfermidade por mim, mas eu temo trazer contaminação à família, né? A Hélida e a Adassa. Especialmente a Hélida, porque, quando os irmãos sabem, ela é cardíaca, né? Fez uma cirurgia cardíaca de grande porte, tem mais de 22 anos, né? Já são 23 anos, mas por causa da questão cardíaca, ela toma
pesada a medicação e a pressão dela se manteve muito baixa. Por causa disso, ela desenvolveu também síndrome cardiorrenal, né? E embora não pareça a quem conhece a minha esposa, né? Porque ela é bem viva, ativa, trabalha, né? Continua linda, maravilhosa, parece que eu é que fiz a cirurgia, né? Até falo para ela que eu acho que você foi cirurgia plástica, porque você fica me enganando, vai para lá e tal. Mas eu temo muito, porque ela é de alto risco. Então, meus irmãos, essa é uma das maiores lutas que eu tenho tido, né? É isso daí, é trazer contaminação. Então, eu tomo todos os cuidados possíveis e imagináveis. Essa semana, por exemplo, ela teve que fazer uma bateria de exames, né? Então, tem que fazer o mapa e o holter. E colocar coisa no braço, né? Então, eu falei, eu sei que eles higienizam, mas chegou, a gente vai higienizar de novo. E aí a gente higienizou tudo aquilo, porque ela passou 24 horas com aquilo, né? E ela também com um certo receio. Mas, claro, sempre pastoreando também, falando para ela que o Senhor Deus nos guarda, né? E isso tem sido, assim, uma luta, mas a gente, pela graça do Senhor, temos confiado no Senhor, mas existe esse temor, né? Agora mesmo ela vai ter que fazer um eco, então, assim, ela está tendo que sair e se expor, mas é uma necessidade. Então, a gente toma todas as precauções, né? A Daça também teve um tempo que teve umas erupções na pele, aí eu mandei fotos para a médica e, graças a Deus, com as fotos, eu botei boas fotos, né? Deu para ir, eu fui lá, peguei a receita, comprei a medicação, enfim. Agora, uma outra, assim, eu vou colocar uma certa angústia que eu tenho com relação à igreja, obviamente, né? A gente sempre fica pensando, porque, assim, a santificação é um projeto coletivo. E ela demanda, basicamente, duas coisas. Eu estou pensando aqui em Hebreus 12, de 14 a 17, né? Temos que buscar a santificação. Ele diz, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, etc, etc. Se atentando diligentemente, a ideia de supervisionar. E é algo coletivo. Então, essa situação de isolamento é complicada para fazer a supervisão e em contrapartida, para fazer a prestação de contas. Eu tenho tentado conscientizar a igreja, e aqui eu quero trazer uma palavra para as ovelhas, para os membros da sua igreja. Entre em contato com seus pastores, com seu conselho, diga como você está, porque o pastor ele também liga, mas é importante que o membro também diga, pastor, olha, eu estou bem, como é que o senhor está? Porque existe uma necessidade para que a santificação ocorra na igreja, que diz respeito à nossa responsabilidade, existe uma necessidade de prestação de contas. De um lado, a supervisão. Então, eu creio que assim nós devemos incentivar os membros a ligarem uns para os outros, fazerem videochamadas, né? Saberem como estão, acho que começando da liderança, mas também a prestarem contas, a dizerem como estão, etc. Porque a santificação, ela demanda isso, né? Então, eu fico preocupado, porque às vezes algum irmão não se manifesta no grupo, por exemplo, você pegou a liturgia, se ele fez o culto, né? E ele não manda foto, alguns não mandam, mas diz, olha, fizemos o culto aqui, foi uma bênção, compartilha alguma coisa, mas é muito ruim quando tem irmãos que, até mesmo involuntariamente, não são muito afeitos, né, a redes sociais, enfim, e aí acabam não prestando contas, e aí a gente fica, como é que está o irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano, né? E só para concluir, uma irmã, ela saiu do grupo, né? E aí eu digo, por que você não saiu do grupo? Será que foi alguma coisa? Aí já fui de imediato. E um diácono também foi, né? Mas eu disse, não, pastor, meu telefone quebrou e por isso eu precisei sair, mas tal do meu esposo. Então, esses são basicamente os temores que eu tenho. Família, não trazer contágio, e por isso está cumprindo o isolamento. E, em segundo lugar, como estão os irmãos com quem eu não tenho tanto contato, né? Como é que eles estão, como é que eu posso pastoreá-los. Joia. Bom, lá em casa a gente tem também, eu creio que nesse sentido também tenho tomado muitas precauções pensando exatamente naquilo que o Marcos acabou de dizer, não trazer, porque como chefe do lar, como chefe da casa, a gente tem que sair, se tem que se expor, tem que ser a gente. Então, tem situações que a gente tem que realmente sair.
E aí, quando eu chego em casa, normalmente, até dependendo do quanto eu fique fora, eu costumo já entrar pela lateral da minha casa, tem uma porta lateral, e aí entro ali, que já é a lavanderia, aí ali eu já começo o exercício, de tirar a roupa toda, e aí se eu estou de máscara, né, venho de algum lugar assim, eu vou tirando e jogando, e tomando todas as medidas que são as orientações das autoridades, né, que devemos tomar, deixando o sapato fora, higienizando o carro, ali as partes, e aqueles cuidados todos, né? Eu creio que isso é importante, isso é parte da mordomia que a gente tem que ter diante do Senhor, com a família que o Senhor nos deu, com o corpo que o Senhor nos deu, né? Esse cuidado todo faz parte. Agora, claro que nesse tempo agora que Boa Vista está começando o período de chuvas, então é natural que as mudanças climáticas tenham aquele efeito ali, o nariz começa a querer escorrer, ou a garganta começa a querer arranhar, aí você fica pensando, será que é? Será que não é? E aí a gente tem que confiar no Senhor sempre, né? E dizer, acho interessante o salmista quando ele prega para si mesmo, ele, volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Então é uma exortação a si mesmo, né? Dizer, o Senhor é bondoso para contigo, lembra disso, o Senhor está guiando teus passos. Mas o nosso coração, às vezes, nos trai, né? E é um exercício constante de nos colocarmos diante do Senhor, como família também. E lá em casa, no culto doméstico diário, a gente tem lembrado sempre de orar pelos nossos familiares, também que fazem parte desse grupo, né, mais de risco, como meus pais lá em Manaus, né, que meu pai tem 74, minha mãe 73, estão lá na casa, e cuidado também, meu irmão recentemente os visitou, mantendo um distanciamento de máscara, mas para que eles também, né, se sentissem acolhidos ali, porque eles já são de idade, né, e aí não podem, de repente, até por querer preservá-los, a gente tem a tendência de quase que abandoná-los, né? Nós conversamos como família sobre isso. Mas então a gente tem orado também por eles, orado pela minha irmã, que tem uma doença também autoimune e é imunossuprimida, então assim, ela requer certos cuidados. A minha irmã Rosa, né, que mora em Manaus, tem outra irmã em Fortaleza, que tem meu sobrinho é asmático, então Paulinho, né, nosso cunhado, né, Marcos, também, assim, Então a gente tem essa preocupação também colocado e ensinado as crianças ali, a Ana Luísa, a Cecília, como família, a orar, entender, sim, que o Senhor está no controle, o nosso coração não deve ser tomado por isto, mas devemos orar. É um tempo para pensar e orarmos também pelos nossos irmãos também e pela nossa família. Então, orado pela Érida, pela família aí do Marcos, e orado, enfim, para que o Senhor Deus os preserve bem, com saúde, né? Mas é isto. Alfredo, a gente já falou demais aí, você que é o homem mais objetivo aí. Então, como eu disse de início, por temperamento eu não tenho muito problema com isso, até porque daqui de casa eu sou o que está mais próximo da cova, né? Tenho pé na cova, porque eu tenho a idade que eu tenho, 56 para 57, e eu tenho pressão alta. Né? O meu médico insiste em dizer que eu não sou hipertenso. Não entendo isso é coisa de médico, né? Mas que eu tenho tendência à pressão alta. Mas eu me defino como alguém que é hipertenso e tomo remédio, obviamente, de uso contínuo para isso. E claro que isso é um fator de risco, que eu acho que nós três aqui, não sei o Marcos tem problema de pressão, né? Mas o Heleno, inclusive, é o mesmo remédio que nós tomamos. Exatamente. Porque temos o mesmo médico, né? Então eu tenho obviamente, essa percepção. Mas aqui em casa, todos são jovens e não teria assim, nenhum problema maior essa questão de contágio.
eu também entendo o seguinte, se um pegou, já era, meu amigo. É muito difícil a família não pegar, porque você tem aquele período assintomático que tá ali, beija, abraça, pega, não tem jeito. O que nós temos feito aqui é o seguinte, a gente tem treinado muito a fazer, muito mais Sandra e a Ana, minha filha, elas têm aprendido coisas novas na cozinha. Isso tem sido uma bênção, rapaz. A última que a Aninha fez foi esfirras. Rapaz, isso não é coisa de pai coruja, não, sabe? Uma delícia, rapaz. Uma coisa maravilhosa. Sabe? Parecia profissional. Até, vocês me conhecem, né? Eu falei, ó, Aninha, já dá para montar isso. Eita, o esfirrão do Anão, né? Que é a Ana, né? É o restaurante. Mas, e uma outra coisa também que a gente faz é passear de carro, sem necessariamente parar em algum lugar, né? A gente já passou várias vezes lá, inclusive na rua de trás da casa do Marcos. A gente fala, ó, o pastor Marcos está aqui, mora aqui e tal, né? Rapaz, avise, entre, e aí você só abre o carro, a gente dá o tchau, não tem problema. Bem lembrado, vou fazer. Eu já pensei em fazer isso, é verdade. Então, assim, a gente tem passeado. E, final de semana, a gente compra pizza. A gente vai naquele sistema, né, de você ir, o chamado drive-thru. Você, às vezes, nem desce do carro, pede a pizza, leva para casa, chega aqui, eu tiro, né, o Marcos falou muito bem, eu sou muito meticuloso nisso, eu tiro a pizza, todo uma engenhoca, né, eu abro e um ritual, né? A pizza, um ritual, despejo a pizza na tábua e aquele negócio eu jogo e aí passo álcool, passo água sanitária, né? Aquele exagero. Eu ainda coloco no forno, eu coloco no forno para esquentar, para ter certeza que... O corona... É verdade, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Vou fazer isso aí, também. Ó, mais um ritual. Para matar essa... Eu vou usar um termo aqui complicado, mas para matar essa peste chinesa. Me permitam, né, como conservador que sou, usar esse termo. Jocoso. Mas a gente tem feito isso, tem passeado, e isso tem ajudado muito. E aí no carro, né, o ambiente do carro é outro. Então você tem passado pelas cidades. A nossa família era muito brincalhona, a gente brinca muito entre si. Eu acredito que vocês também devam fazer isso, com certeza, porque eu os conheço. Então, em casa e no carro também a gente brinca um com o outro, e conversa, e fofoca no bom sentido do termo. E então a gente tem tentado levar a vida dessa forma, para amenizar um pouco essa reclusão, essa situação toda. Mas como eu disse, por temperamento eu não tenho tantas preocupações assim. Não. O Marcos, ele tem toda a razão. Aliás, eu lembro muito da Hélida. É engraçado isso, né? De vez em quando eu lembro da Hélida, né? Da situação dela. Eu digo, Senhor, humanamente falando, a Hélida vai ficar... Marcos, me permita dizer isso, né? Mas eu digo assim, Senhor, na situação da tua serva, ela vai ficar reclusa durante muito tempo, ainda que, né, a curva baixe, mas ela vai ter que ficar em casa, não tem como. A Hélida, humanamente falando, ela não pode pegar essa enfermidade. Então temos lembrado dela, mas eu, por temperamento, sou meio Alfredo, desculpa, teu áudio ficou um pouco mais baixo, não sei se para o Heleno, mas para mim, só para... Melhorou? E agora? Melhorou? Melhorou. Tá. É isso então, Helena. Beleza. Bom, acho que o Alfredo tocou num assunto aí no finalzinho, né, da fala dele sobre esse tempo, né? Nós não sabemos exatamente quando que essa curva vai começar a baixar, e já todas as previsões, desde as mais catastróficas até as mais simples, todas foram frustradas, e realmente Deus está dando um nó na cabeça dos especialistas aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse período que, assim, cremos no Senhor que vai passar. Não sabemos quando, mas cremos que vai passar. E no período imediato, depois, ou pós-pandemia, ou quando, pelo menos, o Brasil começar, ou os governantes, ou falando mais aqui de Boa Vista, né, o Roraima, os governantes começarem a permitir que as igrejas voltem a se reunir. Que medidas que vocês têm pensado, ou como que vocês têm pensado que a igreja
nesse período pós-pandemia vai voltar, ou deve voltar a se reunir. Medidas de segurança, ou medidas de higiene, ou enfim, eu creio que nós precisamos começar a pensar um pouco mais sobre isso, não é verdade? O que vocês acham? Eu posso começar? Pode, por favor. Antes da gente... Bom, primeiramente, nenhum país, nenhuma cidade, nenhum governo vai aguentar isso para sempre. Vai ter uma hora que ele vai abrir, né? Nós não sabemos quando vai arrefecer, mas vai abrir, né? Já existem até mesmo os mais rígidos que estão tentando abrir. E antes de entrar nesse contexto, vocês lembram quando a gente estava discutindo ainda no grupo lá do presbitério, o que queríamos fazer diante dos decretos, né, dos governos, municipal e estadual? Então, a gente já tinha expectativa de que na próxima reunião já teria que tomar os cuidados. Então, a igreja até comprou estoque de álcool em gel, conseguiu comprar, né, estoque de álcool em gel, e a gente já começou a pensar... Desculpa, Marcos, só interromper um pouquinho. Eu vou ter que só pedir que vocês sejam um pouco mais, nós sejamos um pouco mais breves aí na colocação, porque o nosso tempo já está caminhando aqui, está bem avançado. Vamos lá. Tá bom, então o que a gente quer colocar? Com certeza o culto não vai voltar com força total, porque a gente vai ter que evitar aglomeração. A junta diaconal já está pensando em como vai fazer a separação. Uma coisa que é interessante, que eu acho que seria legal citar, por exemplo, na hora de sentar você tem um distanciamento, né? Mas a gente tem que lembrar que existem famílias que estão juntas o tempo todo em casa, então não tem por que elas se distanciarem. Acho que pode colocar famílias juntas e uma separação com a outra família. Então a gente tem pensado sobre questão de higiene. Quando possível, fazer o culto ao ar livre. Agora, nesse período até setembro, não vai ser possível, mas se a gente voltar, por exemplo, depois de setembro, fazer o culto ao ar livre. Uma coisa que eu acho importantíssimo que a gente pense é sobre suporte financeiro às famílias que, por alguma razão, porque existe uma previsão de uma forte recessão no futuro. Então, eu acredito que as igrejas precisam, desde já, discutir, o uso de sua receita no amparo de famílias cujos chefes fiquem desempregados, por exemplo. Então, a gente tem pensado sobre isso, né? De ter uma reserva técnica para ajudar com suporte financeiro, apesar de que até agora não tem tido, né, grandes baixas nesse sentido. Particularmente, é isso que a gente tem pensado, né? A outra é que a gente poderia fazer culto, o mesmo culto pela manhã e à noite. A gente fazia cultos diferentes, mas seria o mesmo culto para que um vá de manhã e o outro vá à noite, né? E com todos aqueles cuidados que a gente já sabe que tem que tomar, né? Eu só queria, rapidinho, assim, mais uns 30 segundos. Assim, a gente tem também tido momentos de passeio, né, na rua, né? Talvez não tão frequente quanto o Alfredo, mas a gente tem passeado dentro do carro, né? E essa questão de receita aí, eu acredito que é geral, né? A Hélida todo dia quer fazer uma coisa. Ontem ela fez uma cuca, né? Já fez 2 vezes strudel aqui, e a Daça também ajudando, né? Biscoitos, fazem de tudo aí, né? E eu tô só com medo porque isso vai a gente, né? O ganho de peso pós-pandemia. Até disse, amor, hoje faz uma coisa mais simples, eu tô com medo, mais da nossa engorda mesmo, porque você faz cada coisa normal, né? Então, isso tem sido bênção também para nós, e nós temos intercedido também não só pela nossa família, mas pelas famílias, né? Tem missionários, né, que estão, a gente viu aí o Ronaldo Lidório, né? E outros missionários conhecidos que têm algum tipo de enfermidade, luto, essas coisas a gente tem procurado colocar diante do Senhor. Um detalhe, Heleno, é que nós tivemos caso de Covid-19 com membros da igreja. Então, graças a Deus, todos até agora sobreviveram, estão saudáveis, né? Passaram por essa situação com muita tranquilidade, graças a Deus. Agora, um ponto importante é o seguinte: o mundo não é mais o mesmo.
essa situação nunca vivida, pelo menos dentro da nossa geração e das gerações próximas do passado, nunca vivemos isso. Embora a gente tenha a capacidade de adaptação muito rápida, isso é até uma dádiva do Senhor Deus, para que nós possamos sobreviver sobre essa terra, mas nunca tivemos isso. E o mundo não é mais o mesmo. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Isso está sendo feito por causa da pandemia. E veja que nós fazemos isso presencialmente. Somos muito amigos, né? A gente se reúne, ri, brinca e tal. Mas agora a gente está tendo um papo público, né? Porque aqui de fato é um bate-papo, é uma conversa onde pessoas do mundo todo poderão ter acesso. Então a gente tem pensado também com relação à nossa igreja. Os cuidados iniciais são semelhantes ao que o Marcos colocou, aliás, eu, Marcos, você mesmo, né? Já nos reunimos, inclusive, não só no nível do presbitério, mas fora dele, para discutir sobre isso. Então é isso mesmo, o início. A gente vai fazer o distanciamento necessário, seguro, e seguir todo o protocolo que o Estado estabelecerá. Mas, por exemplo, as lives que eu faço para as crianças, né, pelo menos para as crianças, eu pretendo manter, assim, ainda que voltemos, mas porque é uma experiência boa e elas gostam demais disso, né? Essa sensação de olhar para a tela, né, e ver alguém que interage com eles diretamente. Então, a gente vai manter alguns pontos. Eu também tenho um canal no YouTube, né? Depois, não eu, por questões de timidez, você me conhece, mas se o Heleno depois quiser fazer propaganda no meu canal ao final, fique à vontade, né? Mas eu pretendo manter esse canal. Então, tem um momentinho merchan, né, Heleno? Aproveite e faça o merchan aí, Alfredo. Eu não quero ser atrevido. Todas as lives que você tem hoje, amanhã e eu não quero ser atrevido, né? Porque afinal de contas o Heleno que está coordenando aí o nosso encontro. Mas, Heleno, depois você faz. Mas, enfim, entre nós. Não foge muito disso. Mas alguns aspectos que eu tenho feito pela internet para a igreja, principalmente para as crianças, eu pretendo manter. Porque para elas é algo muito especial. É isso. Mas tá bom, que Deus abençoe ricamente, que bom a gente ter essa conversa. Vamos ter outras, se Deus assim permitir, sobre esses temas tão importantes para a nossa vida, tá bom? E eu vou deixar o link do canal do Alfredo, aí vou pedir que você se inscreva e coloque o seu like nos vídeos. Leno, eu queria também, eu sei que você vai deixar, né, que a Terceira Igreja também tem um canal no YouTube, né, nós temos as mensagens lá, nós estamos também fazendo devocionais diários, nós estamos disponibilizando para os irmãos, que começou por conta da pandemia, mas que nós esperamos, pela graça de Deus, né, ver se a gente consegue fazer pelo menos um ano, mas eu não sei se eu vou conseguir, né. E também são disponibilizados no canal no YouTube, né? Só para colocar. Só que o canal é a Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. E a Primeira Igreja também tem um canal no YouTube, também isso. Tem... A primeira, a terceira tem os canais aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu não sei no Facebook se tem, mas procure lá que você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Mas legal, Marcão, Alfredo, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a nossa vida, né? E esteja nos guardando e protegendo cada dia. Amém. Legal esse bate-papo com vocês. Amém. Até mais, um abraço.